Olá, boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, na GVT, na Sky HD e também na Claro TV. Hoje nós vamos falar sobre o impeachment. Aconteceu ontem a votação na Câmara dos Deputados. Por 367 votos contra 146, passou o processo de impeachment, que agora vai para o Senado. Nós vamos conversar com o doutor Dalmi de Faria, ele que é advogado eleitoral, e comigo, Ulisses Aécio. Doutor Dalmi, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, Ulisses. Boa noite, telespectadores da PUC TV e do programa Canal Aberto. É um prazer estar aqui nessa entrevista aqui na PUC TV. Ulisses Aécio, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite para o nosso convidado, que é o professor Dalmi de Faria, e também para você, que é um telespectador assíduo do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Não é novidade nenhuma, os números ontem, 367 a 146, praticamente todos os canais de televisão, rádios, a imprensa de um modo geral, acompanhou toda a votação lá na Câmara dos Deputados. Claro e evidente que cada um tem a sua opinião formada, e nós vamos debater aqui exatamente a situação em que ficou o processo, como vai acontecer a partir de agora, os trâmites dentro do Senado, a opinião, naturalmente, do Ulisses Aécio e também do doutor Dalmi de Faria, a minha opinião. Enfim, nós vamos falar tudo, tirar todas as dúvidas com o doutor Dalmi de Faria a respeito deste processo de impeachment da presidente Dilma. Mas eu vou perguntar primeiro para você, Ulisses, e também para o doutor Dalmi de Faria, o que mais chamou a atenção naquela votação de ontem? Foi a maneira com que os deputados votaram, o comportamento da direção da mesa, o que chamou mais a sua atenção, Ulisses? Do meu ponto de vista, foi o equilíbrio e a sensatez do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Ou seja, foi provocado paulatinamente ali por vários deputados, companheiros, manteve-se equilibrado, até porque todos nós sabemos, era uma sessão tensa, porque nessa sessão estava se julgando o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que é a mais alta autoridade do país. Desde o fora Collor, nós passamos agora por esse momento delicado. Então, o equilíbrio do Eduardo Cunha, o fechamento, inclusive, da sessão, quando ele, inclusive, pediu a proteção de Deus, não é? Em nenhum momento você viu um presidente acuado, mesmo com as críticas que foram feitas por vários deputados, praticamente quase que o chamando de ladrão, de corrupto, aquela coisa toda. Então, o que me chamou a atenção foi esse equilíbrio. O equilíbrio do Eduardo Cunha. E o senhor, doutor Dalmi de Faria, o que chamou mais a sua atenção ontem? Olha, primeiro nós temos que concordar, diga o que quiser do deputado Eduardo Cunha, mas ele presidiu a sessão para aprovação do processo de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma sessão tensa, complicada, foi agredido várias vezes moralmente, com várias agressões de palavras de toda a natureza, manteve a serenidade e a competência para presidir. E conseguiu chegar ao final dessa sessão, com um período sério, cumprindo rigorosamente o regimento interno que havia sido interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. E, João, eu quero lembrar um detalhe, hoje mesmo eu vi algumas críticas em relação à manifestação dos votos dos deputados. E quero lembrar que achei perfeitamente normal, porque o deputado ali, como é um processo político, e só 10%, nós vamos falar depois, de natureza jurídica, o restante é político, bastava que o deputado dissesse sim ou não a admissibilidade do processo de impeachment e, se quisesse justificar o voto, justificaria. E muitos mandaram mensagem para a família, mandaram para os amigos, não é? E as bancadas evangélica e católica invocaram o nome de Deus, que seria normal, porque nós temos que lembrar, e as pessoas às vezes olham de uma forma elitista, não olham em quem vota no seu deputado. E é importante lembrar que a Câmara dos Deputados é o reflexo da sociedade, né, Luiz? É o reflexo da sociedade. Então, se nós temos lá um deputado mais qualificado, menos qualificado, pessoa simples, humilde, ele não chegou de forma biônica, ele foi eleito. E é importante lembrar, Ulisses e João, que a legitimidade de voto, por que o processo inicialmente é admitido pela Câmara? Porque a Câmara é eleita pelo povo, o Senado representa o Estado, o povo pelo povo. E só para lembrar, Ulisses, aqueles deputados que votaram lá,
tiveram juntos nas eleições de 2014 quase 96 milhões de votos. Então eles estavam lá representando, bem ou mal, e quem mandou para lá foi o povo. 96 milhões de votos estavam ali presentes na Câmara dos Deputados. Essa foi a sua opinião com relação às emoções dos deputados. Eu tenho dois fatores que eu concordo com vocês dois, a presença do Eduardo Cunha. Eu acho, e até conversei isso com o Dalmir de Faria ali nos bastidores, antes de começar o programa, que nenhum deputado, talvez, eu acho que nenhum deputado ali dos 513 deputados teria a coragem de peitar o governo como o Eduardo Cunha fez. Muita gente fala que foi vingança. Eu acho que foi coragem, determinação e a vontade realmente de dar um basta nesse governo. Claro que ele contou com apoio, contou com um grupo formado por ele, mas é um homem forte, é um homem que realmente soube manter a ordem. Em determinado momento eu temi pela votação, viu, Ulisses? Quando houve o tumulto entre os deputados, Dalmir, naquele momento eu cheguei a pensar, vai bagunçar tudo aqui. Aí, de repente, com muita coerência, com muita tranquilidade, a mesa, ele inclusive comandando, fez com que todos os deputados ficassem em seu devido lugar e votassem, como foi uma votação tranquila. Claro, alguns deputados excederam um pouco, como o caso do Jean, outros mais apaixonados, mas no fim a votação correu tudo dentro da normalidade. E outra coisa importante, que eu até gostaria que vocês opinassem também, o comportamento da população no Brasil inteiro. Interessante. Foi muito importante isso. Nesse ponto, a gente tem que elogiar o PT, os defensores do governo, que em momento algum excederam, mesmo após o resultado, Ulisses. Eu acho que tem que elogiar principalmente a organização, quem organizou, para que não houvesse isso. Porque se você for falar assim o pessoal do PT, você vê que o pessoal do PT é um pouco violento. Você conhece a realidade aí, né? O MST já mandou mensagens às vezes agressivas, a CUT tem mandado mensagens agressivas também. Se não houvesse uma previsão, se não houvesse um trabalho anterior, como foi feito pela própria polícia em Brasília, no sentido de não misturar as duas, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, as duas torcidas, quem era pró-Dilma e quem era pró-impeachment. Se não houvesse esse trabalho preventivo por parte da polícia, por parte das autoridades nossas, com certeza teria tido algum tipo de incidente. Olha, Ulisses, daqui a pouquinho você comenta, nós vamos para o intervalo, mas teve um fator também importante nessa sua fala, é que na saída do acampamento, a polícia já começou a fiscalizar as pessoas que iam para a praça, lá para a Praça dos Três Poderes. E acabaram apreendendo armas brancas, bombas e outras coisas mais que não chegaram até o local da manifestação. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o Canal Aberto, conversando com o doutor Dalmir de Faria, advogado especialista em legislação eleitoral, Ulisses. Estamos debatendo aqui o impeachment. Falávamos sobre o comportamento da população e você e a sua opinião, fica à vontade, Dalmir. Olha, na verdade, nós tivemos aí as pesquisas de opinião pública, eu só quero lembrar, inclusive, Goiânia foi feita uma pesquisa, na semana que antecedia a votação, 72% da população de Goiânia, nessa pesquisa, manifestou favoravelmente ao impeachment. E mais de 60% em pesquisa a nível de Brasil também manifestou favorável. E a população soube comportar tranquilamente, de forma democrática, e nós não podemos deixar de reconhecer o excelente trabalho preventivo que os setores de segurança fizeram em relação, principalmente, a setores que gostam realmente de criar problemas, de praticar violência, e foram todos monitorados, e com isso, não só que nós tivemos uma sessão tranquila, com tumultos leves, com clima muito elevado, mas nós não podemos deixar de reconhecer e parabenizar todos os setores da segurança que se envolveu no controle e que não acontecesse nenhum distúrbio, nenhuma violência durante a votação. Agora, Ulisses, no decorrer dos últimos dias, tanto o governo quanto a oposição estava apostando ali que
O governo apostava que tinham 172, 180 votos para poder evitar o prosseguimento Chegou do processo. Chegou a falar em 189 votos. Chegou até 189, o que não era muito... Alguns falaram foram até muito condescendentes e bondosos, falaram em mais de 200 votos. Isso aí já exageraram. Agora, da parte do governo, falava que teria também essa margem que, na verdade, aconteceu, de 167 votos, 370 votos e tal, e acabou ficando dentro das previsões. Isso mostra que, praticamente, a hora da votação já havia ali um certo desânimo para o lado do governo e também um otimismo da oposição, o que realmente aconteceu. Alguns placares foram colocados, principalmente pelos jornais impressos, sobre a quantidade de votos. Ali se colocava assim, até uma quantidade menor em relação aos pró-impeachment, na faixa de 349, não passava disso daí não, geralmente 350, se precisava de 342. Justamente porque alguns partidos, algumas bancadas já tinham anunciado que iam votar, por exemplo, em favor da presidenta Dilma. Vou pegar um exemplo para você, que é o próprio PDT. Então, a própria deputada Flávia Moraes, daqui de Goiás, disse que ia votar em defesa da presidenta. Posteriormente, fiquei sabendo que ela tinha até aventado também a possibilidade de não comparecer à sessão, justamente para não entrar em conflito, em confronto com os próprios eleitores dela, que provavelmente estariam descontentes com o governo da presidenta Dilma, do governo federal. Mas, no final, ela participou da sessão e votou contra a presidenta Dilma, ou seja, ela foi para o lado das ruas. Então, aconteceu isso. Vários partidos não conseguiram manter aquela chamada hegemonia, aquele centralismo democrático deles. Então, deputados parlamentares acabaram, vamos dizer, entre aspas, para o pessoal da Dilma, do governo federal, traíram, né, e votaram contra a presidenta Dilma. Então, isso aí possibilitou uma margem grande de mais de 20 e poucos, mais de 25 votos em relação ao que se pretendia. Porque a margem das pessoas que pensavam que essa possibilidade do impeachment ir para o Senado, passar na Câmara Federal, ia chegar no máximo com 5 votos de diferença, ou seja, de 342, 347 no máximo, e foi para 369. Agora, um detalhe, Dalmi, é o seguinte, essa palavra traição, ela é muito relativa. Por exemplo, mas tanto é traição, mas para você ver, tanto que esse sentimento existe, que o próprio PDT anunciou que vai expulsar sumariamente quem, entre a colocação deles, traiu o partido. Não, anunciaram hoje já a expulsão dos 6 deputados que votaram a favor do impeachment. Só que tem um detalhe, no Brasil ainda nós não temos aquele partidarismo, né, de coração. Existe o partidarismo, mas não aquele ideológico. Isso faz com que alguns deputados não acompanhem o voto do partido. Isso não aconteceu só com o PDT, no PMDB. O único partido que eu acho que foi assim, fiel, os únicos, foi o PCdoB. PT e PCdoB. PCdoB e o PT. Porque realmente esses dois não dá para misturar com aqueles que eram do impeachment. Não, até porque eles são a base legítima desse governo aí, vamos dizer assim, desse governo que tem aí, era PT, PCdoB e PMDB, de fato mesmo assim. São os partidos que têm acompanhado as bases, inclusive as bases estaduais no Brasil afora. Dalmi de Faria, você que é um advogado experiente, conhece há muito tempo a política, vive esse dia a dia dos partidos. É uma traição o deputado não acompanhar o partido, ou o partido também pode ser uma traição ao querer que o deputado vote sem o seu idealismo? Na verdade, existe a questão, e os estatutos partidários prevê, que o partido em determinadas questões pode fechar a questão, não é? E nós tivemos, aí é importante lembrar, se falou de traição dos governistas, mas vamos falar também da oposição. O que marchou unido na oposição, curiosamente, foi somente o PSDB. No PMDB, o PMDB teve traições, entre aspas, que votaram com a presidente Dilma. O PP fechou a questão e parlamentares do PP também votaram. E agora uma curiosidade é o PSB do Gilberto Kassab, que não se fechou a questão. Ele saiu do governo e majoritariamente, 2, 3, 4 casos do PSD votou com o governo. Então, isso era normal, porque há uma questão também, e eu vi muitas críticas anterior em relação aos deputados, dizer, olha, pela minha filha, pela minha família, pela minha esposa, e etc. E ele foi criticado. E eu vi uma pesquisa também interna que dizia o seguinte, que a questão que os deputados que estão em Brasília, lá no Congresso,
90% deles estão em classe média e classe média alta, que estão realmente pagando um preço nesses governos que está aí, não é? Empobrecendo, para não lembrar que a classe C, D e E está voltando, né, a ascensão que tiveram. Então, na verdade, eu tive essa pesquisa antes da votação e configurou aquele que eu já tinha visto, que normalmente os parlamentares estavam sofrendo a pressão da esposa, dos filhos, da família, Justamente, dos amigos mais próximos para votar favoravelmente ao impeachment. Então, quando a maioria falou na família, ele estava dizendo para a família, ó, estou aqui, vocês me pediram e eu estou aqui dando voto para o impeachment. Não, eu para voto admitir. conceitual. Eu voto conceitual. Então, eu vi muitas críticas hoje de pessoas, é um absurdo, não. Na verdade, e eu havia dito, inclusive, em entrevista a uma emissora de rádio no sábado, que eu tinha visto essa pesquisa, olha, as pessoas não são só as ruas que estão pressionando os deputados. A maior pressão que eles estão sofrendo para votar favoravelmente à admissibilidade do impeachment é da própria família e dos amigos. Uma coisa interessante, todas as vezes que tem votação plebiscitária no Brasil, aquilo ali funcionou como se fosse um plebiscito interno da Câmara Federal. Ou seja, anunciando que ia passar para o Senado, a bola para o Senado resolveu o problema. Se a presidenta Dilma continua no seu governo até o final do seu mandato em 2018, ou então ela é impedida de continuar e assume o vice e posteriormente e assim por diante, até o que prega a Constituição. Certo. No governo do Collor, quando o Collor foi impeachmentado também, houve esse voto conceitual, esse voto onde a pessoa ia lá, ela tinha 10 segundos ela podia fazer o que ela queria falar, falava o que queria falar. Então isso representou, porque é um voto extremamente importante no Brasil. Um voto desse, o telespectador pode ter a noção. Isso é raro acontecer, um voto, principalmente uma votação para discutir o impeachment de um presidente da República. Muito valorizado o voto, Na minha né? vida, ou seja, como cidadão, eu com 53 anos, é a segunda vez que eu participo. A primeira foi do Collor e essa da Dilma. Então, veja bem, se você for ver de 20 a 25 anos, é uma coisa rara. Por isso é que tem esse voto conceitual do cara dedicar a família, ou seja... A emoção do momento, né? Justamente. Não é aquele voto de você votar num projeto, você está ali decidindo o futuro da nação, inclusive as pessoas cantaram o hino nacional, ou seja, com toda aquela convicção de brasileiro mesmo convicto de que é necessário que haja esperança. Agora, o detalhe mais interessante dessa votação, Ulisses, é porque o voto aberto mexe com a emoção. E tem isso, o voto aberto, né? justamente, Ele o voto mexe aberto. com a emoção e o deputado realmente, naquele momento, quer justificar. E uma justificativa maior do que o da família, né? É muito importante isso, porque a pressão das regiões é muito grande. Aqui em Goiás, por exemplo, a votação de Goiás, que nós tivemos apenas o Rubens Ottoni, que votou com o governo, está de parabéns, ele é a cara do governo, é PT, nasceu dentro do PT e nós não esperávamos outra atitude do Rubens Ottoni, senão do governo. Não, eu esperava, se ele fosse um cara decente mesmo como parlamentar, não, o partido ele não, se ele fosse, ele ia ser contra essa roubalheira que acontece hoje, essas corrupções que existem, essas denúncias que existem hoje dentro do próprio partido dele, ou seja, ia trabalhar numa perspectiva de, pelo menos, criticar o partido. Mas foi justificado o voto dele, a gente justifica porque é governo. Agora, por que o governo não teve mais votos em Goiás, já que aqui o grande parte dos parlamentares faziam também parte da base do governo federal? Dalmide Faria, por que essa votação? 16 deputados da oposição, deputados que faziam parte da base do governo, deputados que fechou questão, inclusive o caso da Flávia Moraes, por que votaram contra o governo e a favor do impeachment, na sua opinião? Na verdade, os governistas e o próprio PT não admitem, mas vamos lembrar o caso de Goiás. Nós temos aqui deputados do PSD, não vou nominar, mas do PSD, aliado, do PP, também do PTB, curiosamente o deputado Jovair Arantes, foi o relator, né? O deputado do PTB de Goiás. O homem da forca, né, Ulisses? Exato, que foi, o relatório dele foi aprovado, foi votado, né? O PTB era base de apoio, no governo, né? Presente. E aí, tanto os deputados do PSDB, até em menor número, né, do que da base. É porque, na verdade, houve um sentimento de mudança. E eu não sei se tem tempo de dizer, mas eu quero lembrar, João, que eu quero fazer um paralelo dessa manifestação popular, desse sentimento do povo em relação ao impeachment, que ocorreu há 24 anos atrás com o presidente Collor, que, coincidentemente, as razões são praticamente as mesmas da presidente Dilma Rousseff.
Não sei se daria tempo, mas eu gostaria de colocar. Primeiro, nós vamos lembrar que o presidente Collor, na campanha eleitoral, a diferença é que o presidente Collor não tinha CUT, não tinha MST, nem movimento social, nem partido. Nem os caras pintados, pelo contrário. Exatamente. Né? Mas o que aconteceu? No auge da campanha, com medo de perder a campanha para o então candidato Lula, ele disse na televisão, nos seus programas, que Lula ganharia a eleição e iria confiscar a poupança de todos os brasileiros. E logo depois da posse, ele fez exatamente o contrário. Confiscou todas as poupanças, tiveram vários suicídios, pessoas que tinham o único bem, tinha vendido para comprar alguma coisa, estava na poupança, o dinheiro foi apreendido, demorou mais de 2 anos para devolver, a pessoa perdeu teve casos que perdeu até 50% do valor do dinheiro. Então, quando veio a questão do impeachment, havia uma revolta. E o caso da presidente Dilma é o mesmo. O que aconteceu? Ela pregou uma questão para os seus próprios eleitores diretos, na questão do Bolsa Família, na questão dos programas sociais, do Minha Casa Minha Vida, dizendo que ia continuar, que ia ampliar a Pronatec e tantos outros programas, e que, na verdade, não tinha dinheiro mais. Verdade. Foi daí o rombo de 2014 de 51 bilhões de déficit, porque já não tinha dinheiro para manter os programas. E aí a coisa foi ficando cada vez mais difícil, as dificuldades do governo. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o Dr. Dalmide Faria, ele que é advogado, especialista em legislação eleitoral. Estamos debatendo o impeachment. Olha, nas eleições passadas, a Dilma Rousseff teve uma vitória esmagadora na região norte do país. Muita gente esperava que o Nordeste, Norte e Nordeste também daria a sustentação para que o processo do impeachment não prosseguisse. Na verdade, ela só conseguiu ganhar em 3 estados, né? Ela conseguiu ganhar no Ceará, Bahia e Piauí. Portanto, a votação dela foi muito pequena no Nordeste, onde se esperava a vitória dela e aí a livrar realmente ela do impeachment, do processo de impeachment. Porque, na verdade, ainda não está nada definido com relação ao impeachment. O processo foi julgado lá na Câmara dos Deputados, teve a maioria para aprovação do envio desse processo para o Senado, não é isso? Agora o Senado vai ter que receber o processo hoje e a partir de amanhã já começa a apreciar esse processo. É isso? Porque o Domi pode até explicar. Há uma única instituição que pode cassar o mandato de um presidente, de um governador, por exemplo, presidente da República, é só o Senado. É verdade. A Câmara apenas enviou, deu admissibilidade para que o Senado agora julgue de fato mesmo. Bom, então nesse sentido é importante lembrar que compete ao Senado processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então vamos lembrar agora como é que é o rito. A Câmara aprovou apenas a admissibilidade do processo. O processo foi entregue hoje no Senado Federal e o que consta o regimento interno e um ato do Senado nesse sentido. Na primeira sessão já tem que ser lido o relatório que foi aprovado, no caso o relatório do deputado Jovair Arantes. Então na sessão de amanhã já deverá ser lido o relatório pelo Senado e, evidentemente, tem 10 dias para constituir a comissão, que será constituída de 21 senadores, do seguinte critério: esses 21 senadores, as 2 maiores bancadas, que é o PMDB, o PSDB, que faz a bancada com o PV, tem direito de indicar o presidente e o relator desse processo. Esses 21 têm 10 dias. E agora há até uma dúvida, mas eu acredito que deverá ser assim, porque o novo Código de Processo Civil passou a contar todos os prazos em dias úteis, não se conta mais final de semana. Então, eu imagino que nós teremos aí no Senado 10 dias úteis para a comissão, formar a comissão, analisar e em 48 horas ela apresentar o relatório ao plenário. Esse relatório, aprovado ou não por essa comissão de 21, irá ao plenário do Senado. Como é que isso funciona? Evidentemente que para receber esse relatório, que seria o início do processo de impeachment, estaria realmente instaurando o processo, porque a Câmara deu a autorização para o Senado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então. O processo
seguiu hoje, foi para o Senado. De qualquer forma, ele vai para o plenário? Vai. Primeiro tem que formar a comissão de 21 senadores, que é uma comissão especial. Mais 21 de suplente, né? Nos mesmos moldes, com um relator e um presidente, né? Que cabe ao PSDB e ao PMDB indicar relator e o presidente. O que é importante lembrar? Esse relatório, depois de aprovado pela comissão, em 10 sessões, ele irá ao plenário. E esse relatório, se ele for aprovado pela metade mais um dos presentes, que é a maioria simples, se estiver presente todos os senadores no dia de votar, que são 81 senadores, precisa de 41 senadores para aprovar o início do processo. E o que a Constituição prevê? Aprovado o início do processo, automaticamente a presidente da República é afastada do cargo, assume interinamente o vice-presidente e o Senado tem um prazo de até 180 dias para concluir esse julgamento. Nesses 180 dias, o vice-presidente assume interinamente com todos os poderes para nomear ministro, demitir, fazer tudo o que ele tiver vontade de fazer como presidente dentro da legalidade e dentro das suas opções políticas. Muito bem. Isso deverá ocorrer, segundo o cronograma que a gente está avaliando, na segunda quinzena de maio, o Senado estará votando no sentido de afastar ou não a presidente. Passou a maioria simples, segunda quinzena de maio, ela deverá estar afastada. Concluídos 180 dias, se ela não for cassada pelo Senado, ela retorna. Ela retorna, se o Senado não concluir em 180 dias, ela retorna, mas o processo não para. Ele continua, mas ela volta ao exercício da presidente da República. Agora, evidentemente, há uma pressão muito grande. Hoje eu via o noticiário e disse que o presidente do Senado teria sido já chamado ao Palácio para tentar retardar ao máximo esse processo, mas retardar, Ulisses e Ion, no sentido de não levar ao plenário, para dificultar, para não ocorrer mais rápido o afastamento, no caso de aprovar, para que o PT e a própria presidente tentem agora, que a esperança agora é no Senado. É bom salientar aqui também que o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, ele é um aliado ímpar da presidenta Dilma e também do ex-presidente Lula. Se depender dele, ele faria isso, com certeza. Agora só tem um detalhe, ele não tem todo esse poder também não, porque lá dentro do Senado, eu tenho uma pesquisa que hoje foi publicada pela revista vejabril.com.br e a pesquisa foi ouvido individualmente cada senador. Dos 81 senadores, 45 senadores declararam abertamente que são a favor do impeachment. 6 senadores estão indecisos, 11 senadores não quiseram falar nada e 19 declararam contra o impeachment. Portanto, só esses 45 senadores já são suficientes para poder afastar, para afastar a presidente Dilma. E o Renan Calheiros... Mas não para afastar a presidenta Dilma, mas não para cassar o seu mandato. E a pressão dos senadores, a pressão das ruas, a pressão do povo, a pressão da oposição, dos deputados, todo mundo ali em cima, e o Ronaldo Caiado em cima também, que hoje ele fez uma declaração que não quer que o processo chegue a 10 dias, ele quer que é o mais rápido possível, não é necessário cumprir esses prazos. O PT quer que vote lá para o dia 10, 11 de maio, ele quer que vote antes. Esse intensivão que tem hoje, principalmente os parlamentares, em relação a votar o mais urgente possível, porque o Brasil está parado. A economia do Brasil está parada, então o que eu ouvi, vi e li sobre cientistas políticos, analistas políticos é o seguinte: se não houver uma aceleração, se não houver uma celeridade, o Brasil vai ficar cada vez mais parado, a economia estagnada e com isso, logicamente, só reflexos negativos na economia, dados negativos, desemprego, inflação, ou seja... Comércio parado, tudo isso. 10 milhões de desempregados, a indústria, o comércio, todo mundo parado, o dólar oscilando de acordo com investimento internacional, só vão investir quando houver um governo, vamos dizer assim... Agora, só para complementar aquilo que o Dalmi falou, que é o seguinte, afastar da presidente, né, que deve ocorrer o mais rápido possível pelo Senado, pela previsão, pelas pesquisas, ela não irá passear, não vai para a rua não, ela vai ficar lá no Palácio do Planalto, vai continuar recebendo salário todo mês, vai ter toda a segurança,
toda aquela mordomia do Palácio vai continuar com ela até que seja afastada por 2/3 dos senadores. Né? Exatamente. Inclusive é importante lembrar que esse processo do Senado ele é diferente do processo que ocorreu na Câmara, porque até a ampla defesa é maior. Então, para você ter uma ideia, os 2/3 do Senado hoje são 54. Para a cassação definitiva, precisaria de 54 senadores. Não é? E é importante lembrar que esse processo é um processo que, por isso que estabeleceu a Constituição 180 dias, onde se pode rolar testemunhas, pode rolar 6, 8, 10 testemunhas, pode colher mais provas, correto? Todos os atos que advogado utiliza para comprovar a sua defesa e do outro lado também a acusação, o nome já diz, ela será processada e julgada perante o Supremo Tribunal Federal. Agora eu quero fazer uma colocação que eu não acredito, sinceramente, que o senador Renan Calheiros consiga segurar esse processo. Primeiro que o Senado, ele tem por ser uma casa pequena, de apenas 81 senadores, senadores experientes, a maioria ex-governadores ou pessoas muito experientes, eu não acredito que a mesa do Senado suporte a pressão, porque é um colegiado pequeno, viu, Ulisses? É diferente de uma Câmara dos Deputados com 513 deputados, mas em relação ao Senado, eu não acredito, por mais que ele seja aliado do governo, que ele consiga paralisar esse processo ou pelo menos diminuir o ritmo. Ele vem seguindo o ritmo, ele deverá seguir o ritmo normal, sem atropelar o regimento, mas a situação é complicada, porque, evidentemente, ele próprio também tem interesse nisso. Por mais aliado que seja, é o Senado agora que está com a bola da vez. E um detalhe interessante também, que em governo, em eleições, não importa onde que seja a eleição, seja lá no bairro, que seja nas prefeituras, no Congresso, qualquer lugar, aquela perspectiva de vitória é muito importante. E ao ser afastada, presidente, pela Câmara dos Deputados, já perdeu, agora vai para o Senado, a perspectiva de vitória da presidente diminuiu e muito com relação a todo o processo que está ocorrendo. Isso é um peso muito forte contra o atual governo. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, com o doutor Dalmir de Faria e Ulisses Aécio. Nós estamos discutindo aqui a situação do impeachment. Olha, a situação parece cada vez mais difícil para o governo. Mesmo porque em eleições se trabalha com aquela perspectiva de vitória, de poder, de ganhar as eleições. Praticamente ninguém gosta de ir para o lado que está perdendo ou que vai perder. Hoje, em sã consciência, eu, na minha opinião, acho muito difícil que o governo venha reverter essa situação. Dalmir de Faria, a sua opinião com relação a isso? Olha, há uma questão que o país já estava ruim em termos de governabilidade, parado, ficou pior. Porque a partir do momento de ontem que se aprovou a admissibilidade do processo de impeachment, até o Senado decidir se afasta ou não, nós temos um vazio de poder. Quer dizer, é uma presidente com a caneta sem tinta, não é? Porque, segundo, teve apenas 27% dos votos na Câmara dos Deputados. Ninguém governa com 27% de apoio na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa. Então, há um vazio de poder. Por isso que eu acredito que o próprio Renan Calheiros não terá condições de procrastinar esse processo. Dalmir, você é um advogado conhecido, um advogado eleitoral, sabe de todos os meandros, municipalista, partidário, tudo. Eu vou fazer uma pergunta para você, até para acordar o telespectador em relação a isso, porque todo o discurso da presidenta Dilma, então de pessoas, do próprio ministro da AGU, José Eduardo Cardoso, todos os discursos, todos, parece que virou um mote, virou um mantra, é golpe, golpe. A presidenta Dilma fez um pronunciamento falando golpe de novo. A própria presidenta, antes desse processo de impeachment na Câmara Federal, da votação, ela falou que ela não pode ser impeachmentada se não há nenhum crime. Eu queria que você dissesse nesse alto da sabedoria, sua experiência, ela cometeu algum tipo de crime? Sim, porque na verdade o PT está correto, eles são muito competentes, a defesa do ministro Eduardo Cardoso foi muito competente, mas defesa para o público deles, não para o público deputado.
para os eleitores dele. Porque, na verdade, o impeachment não adianta dizer 90% é político, 10% jurídico. Agora, violou o artigo 86 da Constituição. Quer dizer, cometeu sim crime de responsabilidade. Agora, é importante lembrar, de uma forma bem didática para o telespectador, que esse processo de impeachment, previsto na lei do impeachment e na Constituição, ele não é um processo penal, Ulisses e João. É um processo político, julgado pelo Poder Legislativo, pelo Senado. Então, ele não tem as mesmas regras. Dizer que nunca houve crime, quer dizer, na verdade, houve sim. Agora, o que eu quero lembrar, até no caso das pedaladas fiscais, que gastou mais do que poderia, pegou empréstimos dos bancos públicos, não é? Essa questão é importante lembrar que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não pode entrar no mérito, dizer se é crime de responsabilidade ou não. Quer dizer, basta que haja um indício claro, e está claro que realmente editou decreto sem previsão orçamentária, violou a lei orçamentária, violou a Constituição e violou a lei fiscal. Agora, o que eu quero lembrar, Ulisses, não quero fazer nenhum parâmetro em Goiás em lugar nenhum, mas o que eu quero colocar? O impeachment é tão político que se a presidente Dilma tivesse uma excelente aprovação, o governo tivesse ido bem, ela poderia cometer pelo menos 100 crimes de responsabilidade que não seria cassado. Pelo menos 100. Não precisaria mais do que isso, não. Da mesma forma, um governador bem avaliado, ele comete, aí vem aquela colocação, que o PT insiste, olha, existem 16 estados que praticaram as mesmas pedaladas da presidente Dilma. Sim, mas o governador está bem avaliado, a população está apoiando e tem maioria absoluta na Assembleia Legislativa. Agora, eu quero lembrar, com isso temos que permitir, essa questão do presidencialismo. Dizer, não é parlamentarismo. Olha, a nossa Constituição foi de uma inteligência, e temos que relembrar aí o deputado Luiz Guimarães, de uma profundeza que o nosso presidencialismo, nós só temos 3 grandes potências presidencialistas, que é os Estados Unidos, a Indonésia e o terceiro é o Brasil. A maioria dos outros países são parlamentaristas, de monarquia e assim por diante. Mas parlamentaristas. No parlamentarismo, basta a metade mais um para você destruir um primeiro-ministro. Aqui não. Para dar segurança ao presidente, estabeleceu que um presidente só pode ser afastado, um governador, um prefeito, com 2/3 do parlamento. Então, o governo, para não ser afastado, basta que ele tenha 1/3. Se ele tiver 1/3, ele está seguro no mandato. Ou seja, se a Dilma tivesse um bom articulador político, ela tentou, mas menosprezou os companheiros dela lá. O Michel Temer chegou a aceitar a articulação política dela. Acabou que quando ele começou a fazer a articulação, foi boicotado pelos próprios ministros do PT, que o Dalmir falou ainda há pouco, e é verdade. E acabou que ela não conseguiu uma coordenação política. Quando a situação estava muito ruim, ela tentou o quê? Tentou buscar o Lula. Tentou buscar o Lula para a Casa Civil e, naturalmente, para fazer articulação política. Mas aí ela cometeu, na minha opinião, um dos piores erros da vida dela, que foi ir até a casa do Lula, participar da manifestação, mandar aquele documento que foi gravado, né, que se ele precisasse, apresentasse a nomeação como ministro, ficou muito claro ali que ela queria protegê-lo também, né, do Sérgio Moro. Então ali foi realmente a bomba que explodiu no governo. O PMDB estava já com o pé atrás, naquele momento ele afastou, mas não sem antes conversar com o Kassab, não sem antes conversar com o PP, porque eles articularam tudo por fora. Isso não é golpe, isso é inteligência. O que faltou para o governo foi essa inteligência de aglutinar a base do governo, porque quem destituiu ou quem vai destituir este governo vai ser a sua própria base, a base que elegeu a presidente Dilma. PP, PSD e o PMDB. Concorda? Concordo. E eu quero lembrar que é uma questão, é fácil criticar, mas eu quero colocar o seguinte. A verdade é que logo dessa crise, o ministro Jacques Wagner disse que depois, se não passasse na Câmara, eles iam calçar sandálias da humildade. A presidente Dilma disse que pretende fazer um pacto que ninguém governa. Na hipótese do Michel Temer assumir, se não fizer um grande pacto, um governo de coalizão, de conciliação, ninguém dá conta. Mas você acha que o PT vai fazer essa coalizão, vai participar? Pois é, não vai. Mas não e nem eles querem também. PT... Mas não precisa, porque eles não têm nem 1/3 dos votos. Então, o parlamento, se houver uma coalizão, será majoritário nessa coalizão. Agora, é importante lembrar, e aí realmente
é uma situação curiosa. Por quê? Porque esse pacto poderia ter sido feito desde o início, mas eu quero lembrar até um fato que é verídico, de que logo após as eleições, dizem que o presidente, aliás, o candidato a presidente Aécio Neves, ligou para a presidente Dilma para parabenizar pela vitória, e é normal que quem ganha as eleições dê as mãos para acordos, dê as mãos para a conciliação, porque quem elege presidente de um país deixa de ser presidente daquele partido. É presidente do Brasil. E ela apenas disse para o Aécio Neves, segundo dizem, obrigado, candidato, desligou o telefone. Então, não conseguiu, escalou Michel Temer para ser o articulador quando estava em crise, foi boicotado Michel Temer, segundo diz aí, ele mesmo afirma, por setores do PT. Então, o que nós temos que concluir? Quer dizer, esse pacto com o PT não sairia pela arrogância, pelo autoritarismo. Então, quer dizer, tudo isso que chegou no governo agora, além da crise econômica, das pessoas perdendo emprego, com quase 10 milhões de desempregados, a indústria parada, quer dizer, toda uma situação de crise no país, que até a imprensa internacional divulgou hoje, a crise econômica que passa o país, não foi só isso também. Mesmo nessa crise, se não fosse a arrogância, se fosse, como você disse, a competência política para negociar, porque não se governa sem negociação, não se governa sem parlamento. O Brasil, da 7ª economia mundial, como estava cotado aí, hoje está se igualando o quê? A Venezuela, a Bolívia e a Argentina, se brincar aqui nos nossos mas eu acho que isso aí tem um pouco de exagero. E comparar com Venezuela, eu acho que e com a Argentina mas também. Mas demora mais um pouquinho, você vai ver se é exagero. Como exagero o Brasil, era o impeachment, ou seja, tudo é exagero. O Brasil só precisa que o Michel Temer assuma, não estou falando que ele vai assumir, faz uma coalização. Mas existe arruma um grupo existe forte. Hoje também uma preocupação em relação, se ele vai assumir, será que ele vai conseguir, vai ter governabilidade também? Isso, mas que eu estou dizendo, ele tem que assumir, tem que fazer um governo de coalizão e realmente passar confiança para os investidores, para os empresários. Tem muito dinheiro, tem muitos produtos, tem muitas indústrias no Brasil, mas o empresário está com o pé atrás. Eles não estão investindo, está todo mundo com medo do governo. Então é preciso passar confiança para a classe empresarial, para o trabalhador, enfim, para todos nós, para que a gente possa seguir em frente, como sempre o Brasil foi um grande país produtivo. Dalmite Faria, infelizmente, né, o nosso programa deveria ter pelo menos umas 5 horas aí para a gente debater a política, né, porque 1 hora é pouco. E sempre que você vem aqui nos dá uma aula, nos dá realmente informações importantíssimas. Agora vamos esperar, e depois que passar toda essa confusão e voltar aqui de novo para a gente explicar o que aconteceu e esperar que o Brasil entre nos eixos. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço a você, Gilberto, agradeço a produção da PUC TV, agradeço a participação conosco, é sempre um prazer participar com o jornalista Ulisses Aécio e dizer o seguinte, na verdade nós estamos num momento gravíssimo na política nacional, na economia, e quero lembrar o seguinte, mesmo num eventual governo de coalizão, o país chega a uma situação tão difícil em termos econômicos que até a frustração é perigosa nesse momento se confirmar o impeachment. Por quê? Porque não se conserta rapidamente, nós vamos precisar no mínimo de 2 anos para consertar a economia que está desmantelada, para restaurar a questão do emprego, a questão das indústrias. Só em 2015 o próprio IBGE disse que nós chegamos a quase 10 milhões de desempregados no ano de 2015. Então é uma situação gravíssima. Mas eu acredito que vamos superar. Essa sessão de abertura de admissibilidade do processo de impeachment foi um exemplo. Com tranquilidade, com democracia, com respeito às instituições, né, com o povo respeitando, né? Então é muito importante. O Brasil está maduro e eu vi hoje um reportagem internacional dizendo, olha, mas será que o Brasil vai sair bem? Vai. Em 24 anos nós estamos no segundo impeachment. Eu agradeço essa participação e estamos à disposição do seu programa e da produção para outras oportunidades. Ulisses, boa noite. Mandar um abraço para o Humberto Ascioli e também para o senhor Armando Ascioli, que estão sintonizados no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Tá certo. Olha, eu quero dizer que eu sou otimista. Eu acho que o Brasil é daqueles carros que sai a 0 e vai com 30 segundos a 180 por hora. O Brasil se recuperar rapidamente. Basta que os políticos parem de atrapalhar o povo brasileiro. Uma boa noite para você. Até a próxima segunda-feira, 22 horas, com mais um programa Canal Aberto.